Oi, amigos telespectadores, estamos começando com mais um programa Justiça, Direitos e Obrigações. Lembrem, mandem suas sugestões, mandem suas críticas, façam suas perguntas para o nosso programa. Nos ajude a construir, a montar o nosso programa de acordo com as suas necessidades. Suas sugestões, suas perguntas, suas sugestões de temas, vocês podem enviar para o e-mail pauloadvjuridico@hotmail.com pauloadvjuridico@hotmail.com. Acesse também o nosso site paulodiejunho.com. Lá você terá inúmeras informações sobre diversas questões jurídicas e também tem um link, tem um canal em que você poderá fazer perguntas e também dar suas sugestões de temas para o nosso programa. Nos ajude a construir o programa perfeito para você, de acordo com as suas necessidades. Bom, amigos telespectadores, e no nosso programa, hoje nós trouxemos o professor mestre Ricardo Moraes, que é professor universitário, da FACIMP e outras instituições, é advogado e também escritor. Nós trouxemos ele para conversarmos, ele vai expor aqui suas opiniões sobre alguns temas interessantes, sobre alguns temas relevantes para a nossa sociedade local e também assuntos de nível nacional, tá? Que são interesse de todos nós brasileiros no que diz respeito a diversas questões jurídicas, da nossa sociedade. Bom, professor Ricardo, eu já inicio o nosso bate-papo sobre o seguinte tema: exame da ordem. Existe bastante discussão sobre a questão do exame da ordem, se ele realmente avalia ou não os candidatos, se ele deveria ser abolido ou não. O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? Muito bem. Boa tarde, professor Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores. Falar do exame da ordem é sempre importante, porque é um tema que é muito recorrente, é de muita importância para os acadêmicos de direito, para a classe dos advogados, certo? E, hora ou outra, há discussão, há polêmica, se o exame da ordem deve continuar ou ele deve ser abolido. Nós devemos observar a seguinte situação, Toda a classe profissional, ela tem o dever de se resguardar e de utilizar os meios possíveis para garantir que aquela classe seja respeitada e tenha para a sociedade a credibilidade necessária para que ela se mantenha como uma classe respeitável e, portanto, o exame da ordem é um instrumento que vem atender a essa necessidade, certo? Muitas pessoas falam, o exame da ordem talvez não vá avaliar exatamente quem vai ser ou não um bom advogado. Isso, de fato, é verdade. Não temos como avaliar pelo exame se o profissional vai ser ou não um bom advogado, certo? Mas nós temos que ter algum tipo de exame, que é, no caso, o exame da ordem, para conseguir selecionar, de certa forma, aqueles profissionais que têm um mínimo de preparação para exercer a profissão, certo? Nesse sentido que o exame da ordem ele é importante, ele não pode ser abolido, certo? Ele cumpre uma função fundamental, que é garantir minimamente que os profissionais que vão exercer a profissão de advogado tenham essa preparação. Claro que se ele vai ser um profissional ético, se ele vai ser um profissional responsável, isso vai depender também da formação pessoal dele, da formação moral e ética que ele tenha, tá? Ok. Eu vejo nesse caso aí também que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma posição firme no sentido de manter o exame da ordem. E nós percebemos que ela não está pensando, quando ela tem essa posição, no aspecto financeiro, porque se for pensar no aspecto financeiro, o contrário talvez seria muito mais rentoso. Porque já pensou na quantidade de bacharéis em direito que poderiam se inscrever na ordem e pagar a anuidade? Quantos, milhões ou bilhões, não sei, anuais, que a OAB não passaria a receber? Eu creio que esses valores seriam maiores do que os valores recebidos com inscrição dos candidatos para fazer o exame. Exatamente. Então, no aspecto não é puramente econômico que ela Claro está que analisando, mas muito mais científico e de preparo. Às vezes a gente pensa, a faculdade deveria preparar o aluno, mas isso depende muito da política de ensino. Ainda dentro dessa questão da necessidade de um exame, para regulamentar, para se tornar advogado.
Você defende que deve existir para outras profissões um exame semelhante a esse que é aplicado pelo exame da ordem? Defendo sim que esse exame ele deve ser de fato difundido em outras profissões, exatamente porque ele tem uma finalidade nobre, que é permitir que quem vai participar daquela classe profissional garanta ou demonstre que tem o mínimo de conhecimento naquela área que vai atuar. Nós sabemos que, como você bem disse, né, um dos papéis da universidade ou da faculdade é preparar bem o aluno. Só que essa preparação ela não é uma via de mão única. Ela depende também do empenho desse aluno. E nós não podemos garantir que cada aluno terá o empenho necessário para se tornar um bom profissional. O que nós podemos fazer é tomar as medidas mínimas de assegurar e avaliar esse conhecimento. Claro que nós não vamos ser capazes, com esse exame ou com qualquer outro, invadirmos a mente do aluno e sabermos, ou do candidato a determinada profissão, e sabermos se ele, de fato, tem propriedade sobre o conhecimento ou não. Mas nós temos que tomar nossas precauções, certo? Em relação ao exame da ordem, tem um outro ponto interessante, em relação a isso que você falou, que é o seguinte: se nós admitíssemos, por exemplo, que todos os bacharéis em direito advogassem, nós estaríamos fragilizando a profissão. Por quê? Porque, pense, o volume de pessoas que se tornam bacharéis em direito a cada semestre é enorme, certo? Então, aconteceria que muitas pessoas que não têm atuação profissional na advocacia advogariam eventualmente, certo? E isso prejudicaria e fragilizaria essa profissão, porque se eu não tenho prática, se eu não tenho um exercício cotidiano da profissão, evidentemente que minha prática eventual ela pode ser viciada pela falta de experiência. Então, o exame também vem garantir isso, que aqueles que de fato prestam o exame têm pelo menos uma intenção de se dedicar à profissão e não apenas, eventualmente, aventurar em uma causa ou outra. É verdade. Perfeito. Inclusive o seguinte, um outro ponto que a gente tem que argumentar é que o curso de Direito, ele não deve preparar o aluno especialmente para advogar. Exatamente. Né? Ele tem inúmeras opções. Então, para ser juiz, ele tem que ter prática de 2 anos, de 3 anos e se submeter ao exame de provas e títulos. Ao exame de provas e títulos. A mesma coisa para ser promotor de justiça, cargo do Ministério Público. Então, por que não deve ter uma espécie de seleção para exercer advocacia? Uma espécie de filtragem. Isso até porque, você bem disse, relacionando a profissão da advocacia com outras profissões. E a gente sabe, né, que condicionalmente as profissões, né, exercida, seja a do advogado, seja a do juiz, seja do defensor público ou a do Ministério Público, elas não têm relação hierárquica umas em relação às outras, certo? Então, quer dizer, o nível de preparação, o nível de formação deve ser equivalente, porque eles estão operando em torno de uma mesma dinâmica processual. É verdade. E eu sempre digo, o nível das provas da OAB, de dificuldade das provas da OAB, se você for pegar, analisar, comparar com algumas provas para concurso de juízes estaduais, Ministério Público, o nível de dificuldade são muito próximos. O que na verdade existe é que no exame da ordem, o processo classificatório de aprovação é um processo menos rígido. Não é um processo, você não tem concorrente. Exatamente. Né? Nos demais você tem um concorrente. Não tem um número de vagas específico. Mas o nível das questões de dificuldade são muito próximos ou iguais dos demais concursos públicos de cargos para promotor de justiça e para juiz. O último exame, né, eu não tive a oportunidade de ler a prova do último exame, mas já tomei conhecimento, inclusive, de alguns professores e de professores específicos de cursinho, que foi uma das provas mais difíceis que já teve. Uhum. Né? Então, nós temos que olhar, né, dessa forma para o exame da ordem, como uma forma, como um instrumento de selecionar, né, os melhores profissionais em termos de conhecimento jurídico para fins do exercício da profissão. Né? Eu concordo com o colega Ricardo, né? Essa questão de abolir não é por aí. Exatamente. Não deve ser abolido. E o que você falou me lembrou um argumento que é muito usado e que infelizmente é falacioso, é frágil, que é exatamente de que às vezes as pessoas alegam que o exame da ordem estaria limitando o acesso à profissão. Na verdade não, como você bem disse, não existe número de vagas, não existe quantidade de advogados admissíveis. O que você tem que fazer é demonstrar que minimamente está habilitado, alcançando um resultado de pelo menos 50% de aprovação nas questões que você realizar. Você percebe que não, em regra, nos nossos cursos, na faculdade, você tem que ter uma aprovação de pelo menos 70%. O exame da ordem ainda fica abaixo disso.
Então você percebe que a ideia é exatamente fazer uma seleção mínima de quem tem um preparo mínimo para exercer a profissão. Ok, perfeito. Vamos agora mudar de assunto, né? Saímos do exame da ordem. Vamos agora para tema específico dentro do direito, mais especificamente do direito penal. Professor Ricardo, muito se fala a respeito da criminalização do aborto, né? Afinal, o aborto, ele deve ser descriminalizado, né? Deixar de se tornar crime o aborto, ou deve-se ter uma melhor facilitação até determinado período da gravidez? O que você pensa sobre o crime de aborto? Muito bem. Essa temática do aborto é uma temática, de fato, muito polêmica, né? Desperta muitas paixões e muitas opiniões. O que nós devemos entender, ao analisar a questão, é fazer um olhar à luz da nossa perspectiva jurídica de proteção à vida, certo? Então, a nossa legislação, inclusive a legislação penal, ela tem o intuito de formar normas que assegurem a proteção da vida, a integralidade dessa vida. Nós não podemos distinguir a vida do nascituro da vida de alguém que já nasceu, certo? Por que não podemos distinguir? Porque a partir do momento da concepção, ali já se forma um código genético único e, por ser único, ele já identifica aquele indivíduo como um ser particular, certo? E aquele código genético que é formado, individualizado, é que vai determinar todas as fases de desenvolvimento daquele feto, desde a fase embrionária até a fase de maturação, até a fase adulta, até a fase idosa. Então, o componente, a informação que determina aquela vida como vida humana, como ser humano, não muda desde a concepção até o momento da morte. O que muda é apenas uma circunstância estética, muda a aparência. Então, o feto, na sua fase, uma aparência. Tal qual quando ele nasce, depois de ter se desenvolvido, é outra aparência. Tal qual também o bebê tem uma aparência completamente diferente de uma criança, que tem a aparência completamente diferente de um adulto, que também vai ter a aparência diferente de um idoso. Ok. Nós já tivemos a oportunidade de falar, né? Eu já tive a oportunidade de comentar com os telespectadores alguns assuntos a respeito do aborto. Nós vimos que a gravidez, ela se dá no período entre a concepção e o parto, né? Tem alguns entendimentos, né? Acredito até projetos de lei nesse sentido deve ter, descriminalizando o aborto feito com algumas semanas, né, após a concepção, né? Isso em si seria uma agressão à vida? Sim, eu acredito piamente que isso é uma agressão à vida, porque nós não podemos determinar que a vida humana embrionária é menos ou mais vida do que porque se passaram algumas semanas. Tal qual uma criança de 3 anos não é menos ser humano do que uma criança de 7 anos. Ou um adolescente não é menos ser humano do que um idoso. Então a questão ela é um pouco falaciosa nesse ponto, porque algumas pessoas defendem a descriminalização do aborto, entendendo que ali não seria uma vida humana, mas né? Isso é um consenso científico de que a partir do momento da concepção já tem-se essa unidade exclusiva genética que vai determinar toda a formação desse ser humano. Ok. Nós sabemos, né, que o número de abortos que são conhecidos, que são investigados, apurados e consequentemente punidos é um número muito pequeno. Isso. Nós sabemos que a cifra negra na sociedade, eu chamo cifra negra, aquele número de abortos que são desconhecidos das autoridades, é muito grande. E que são também realizados em clínicas clandestinas, né, com risco à vida da gestante. Será que o senhor não veria, o professor não veria essa oportunidade? De que forma que o Estado, então, se não for descriminalizar, de que forma que o Estado poderia regulamentar essa situação? Né? Reduzir esse número de abortos que é feito em clínicas clandestinas, que é feito ao arrepio da lei, né? Sem nenhuma segurança para a gestante. Uhum. De que forma, né, se poderia aí o Estado regulamentar essa atividade de uma forma que não ferisse o direito à vida? Muito bem. Isso nos remete ao argumento que é muito utilizado para o aborto, que é de que seria uma questão de política de saúde, né, de saúde pública. Ou seja, nós
deveriam descriminalizar o aborto e, na verdade, criar políticas de tratamento mais adequado a esse aborto. O que me parece muito inadequado, porque a vida que está em questão, ela não vai deixar de ser uma vida humana, porque a circunstância em que ela é atacada é uma circunstância clandestina. Se nós formos levar esse argumento ao extremo, nós chegaríamos ao seguinte ponto, né? Também existem vários estupros, existem vários homicídios que são desconhecidos pelas autoridades. Nem por isso nós devemos legalizar essas situações que são atentatórias à dignidade da pessoa humana, atentatórias à vida. Então, qual seria a política que nós deveríamos adotar, na verdade, para lidar com o aborto? Não seria descriminalizar, porque nós estaríamos abrindo as portas para que esse aborto ele fosse intensificado. E aquilo que é um crime, que é o assassinato de um nascituro, acabaria sendo cada vez mais praticado e cairia na normalidade, o que seria um problema moral muito grande, certo? Então, a política mais interessante é exatamente a intensificação da fiscalização em relação a isso e o esclarecimento da mulher em relação, sobretudo, às consequências do aborto, né? Porque a gente tem estudos científicos abalizados que demonstram que o aborto, né, esse aborto provocado, esse aborto que é intencional, ele traz consequências à mulher. Existem estudos que demonstram que existe relação do aborto, esse aborto provocado com o câncer de mama, existe relação do aborto com vários distúrbios psicológicos em relação à mulher. Então, na verdade, também existe o argumento de que o aborto ele deveria ser legalizado porque isso faria parte de um direito da mulher de decidir se ela segue a gravidez ou não, né? O que me parece também um argumento fraco, porque o direito que ela tem de decidir se engravida ou não é antes da concepção. Ela pode se prevenir e não engravidar. Hoje, as formas que nós temos de sermos esclarecidos em relação aos métodos anticonceptivos são imensas, né? Então, a gente sabe que só engravida mesmo quem opta ou quem é negligente, responsável e acaba entrando nessa situação. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos, né? Vamos continuar com o tema aborto e com outros temas especialmente preparados para você, amigo telespectador. Não saia daí, voltamos já. Mais criatividade, os melhores locutores, a melhor equipe de cantores para jingles e vinhetas cantadas, comerciais para rádio e TV, chamadas para shows e boates, esperas telefônicas, vinhetas e aberturas. É qualidade total. É Play Audio Studio. Rua Ceará, em frente ao Timbira Shopping. 99-3524-7474. Play Audio Studio. Imperatriz, Maranhão. Roupas da moda. As tendências da atual estação esperam por você na Mari Modas. Vista sua família inteira com o que há de melhor. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e facilidade nas suas compras. Visite nossa loja e tenha o melhor em seu guarda-roupas. Na Mari Modas, temos uma linha completa para evangélicos. Venha, faça-nos uma visita e confira o que estamos oferecendo. Mari Modas, Avenida São Vicente de Paula, número 384, no bairro Bom Sucesso. Fone 98801-8687 ou 99181-9921. Se vestir bem, é na Mari Modas. A Clínica da Imagem oferece a você tecnologia de ponta, com eficiência e rapidez nos diagnósticos. Conta com corpo clínico especializado. Raio-X, Clínica da Imagem. Mamografia, Clínica da Imagem. Tomografia computadorizada, Clínica da Imagem. Ultrassonografia, Clínica da Imagem. Atendimento das 7 às 19 horas na Rua João Lisboa, esquina com Rua Maranhão. Clínica da Imagem, pioneirismo em diagnóstico por imagem. Sabe aquela vontade de saborear uma pizza gostosa, deliciosa, de sabor inigualável? Essa vontade pode acabar na Roma Pizzaria. Os mais diversos sabores à sua escolha. Venha à Roma Pizzaria, ligue, convide os amigos e saia da rotina na Roma Pizzaria. Ambiente acolhedor, atendimento simpático e bom preço é na Roma Pizzaria. Avenida Bernardo Saião, 1387, entre as ruas Maranhão e Piauí. Teleentrega 3524-2899 ou 3072-0244.
Amigos telespectadores, voltando com o segundo bloco do nosso programa, Justiça, Direitos e Obrigações. Só lembrando a todos, mandem suas perguntas, mandem suas sugestões de temas. Se quiser mandar perguntas para o professor Ricardo, pode mandar para o meu e-mail, que eu também repasso para ele. O e-mail é pauloadvjurídico@hotmail.com. Ou então acesse nosso site, paulodiejunio.com. Lá tem um campo específico para você fazer suas perguntas, seus comentários, suas sugestões e suas críticas ao nosso programa. O programa é um oferecimento todo especial da FACIMP, Faculdade de Imperatriz, né? Sempre pensando em contribuir com a informação, né, em proporcionar melhor informação à nossa sociedade imperatrizense e região tocantina. Bom, continuando com o nosso bate-papo, professor Ricardo, nós sabemos que existem diversos tipos de aborto, né? Nós temos o aborto natural, né, que é o aborto espontâneo. Tem um aborto que é considerado criminoso, previsto no Código Penal como crime. Tem aborto acidental, pode acontecer por acidente, né? Você vai descendo, correndo uma escada, sem querer, bate uma grávida, ela cai, aborto, que não é punido pelo Código na modalidade culposa. Temos o aborto permitido, né? A modalidade de aborto permitido para salvar a vida da gestante, decorrente de estupro. Mas e o chamado aborto social, ou econômico, né? Aquele realizado tem países, né, que se permite o aborto a partir da segunda ou terceira gravidez, né? Em países, o nosso país é muito grande, tem uma população muito grande. O controle de natalidade, como você vê esse aborto social e econômico? Tem algo que fundamente a permissão de um aborto dessa natureza aqui no nosso regime jurídico? Muito bem, como você bem falou, existem várias modalidades de aborto. Meu posicionamento é de que o aborto ele deve ser evitado em qualquer que seja a circunstância, certo? Aí você falou de uma questão interessante, existe o aborto natural e espontâneo. Esse não tem nem muito o que a gente discutir porque ele é um evento natural. Então, não existe responsabilidade específica, né? Ele aconteceu como qualquer outro fato da vida natural poderia acontecer, certo? O que nos preocupa são aquelas condutas intencionais contra a vida do nascituro, certo? E você trouxe uma questão que é extremamente patológica do ponto de vista social, ao meu ver, que é o aborto social, no sentido de que se permite o aborto pelo fato de que aquela criança que vai nascer vai contribuir para um aumento populacional, o que é considerado pela política pública em determinado local como algo negativo. E, portanto, tendo em vista o controle de natalidade, se permite o aborto nessas circunstâncias. O que me parece que está em questão aí é o valor, tá? O valor que nós temos ao olhar para a questão. Que importância eu estou dando à vida frente a outro valor social, certo? Então, me parece que nós devemos embraçar a ideia de que a vida ela é um valor inigualável, certo? Que deve estar sobre qualquer outro valor. No entanto, há locais que esse valor da vida ele é relativizado. Então, de repente, para eles, o valor econômico, o valor do controle social é mais importante. O que me parece patológico, como eu falei, do ponto de vista social, porque é da nossa natureza e da própria lógica de conservação da vida humana e da vida social que nós tenhamos como valor primordial a conservação da vida. E essa conservação da vida ela não pode se discriminar em fases da vida. Então, qualquer que seja a fase, ela deve ser protegida, ela deve ser amada e assegurada. Ok. Bom, o crime de aborto, né, ele é um crime previsto no Código Penal dentro do rol dos crimes contra a vida, cujo procedimento de apuração, né, o processo, né, de investigação, de apuração da existência do crime e de autoria é através do rito do Tribunal do Júri, né? Então, continuando com outra questão, né, mudando aqui, já saindo do direito penal e entrando basicamente no direito empresarial. Microempresa. Professor Ricardo, a política que é aplicada à microempresa hoje, ela realmente serve de incentivo para o empreendedorismo, né? E o que mais que essa política pode nos proporcionar, né, de bom para a sociedade nesse aspecto? Muito bem, quando nós falamos da política da microempresa individual, nós temos que ter algumas coisas em mente, né? Primeiro que o tratamento diferenciado às
modalidade de empresa é algo que é assegurado constitucionalmente a partir de uma noção de isonomia, que é tratar empresas que têm potencial econômico de forma diferenciada, né? Incentivando aquelas que são pequenas a continuarem e a crescerem, certo? A questão da microempresa individual, mais conhecido como MEI, né, o microempreendedor individual, ela traz uma situação um pouco mais complexa em relação ao tema do incentivo ao empreendedorismo. Por quê? Porque, veja bem, naturalmente que nós devemos ter políticas que incentivem o empreendedorismo, haja vista que a atividade empresária na sociedade ela é muito relevante, porque ela gera emprego, ela gera arrecadação tributária, ela gera distribuição de renda. Então, a atividade de empresa, socialmente, a sua importância é indiscutível, certo? No entanto, quando nós falamos da política da microempresa individual, a gente entra uma política que é voltada para uma situação muito específica, que, em regra, é aquela pessoa que exercia um trabalho informal, como pintor, como cabeleireiro ou algo dessa natureza, cuja atividade não tinha uma organização empresarial, certo? E a lei, ela não vai proporcionar, não vai trazer junto com a política circunstâncias que possibilitem essa organização empresarial. Hoje, no nosso direito de empresa, a gente entende como atividade empresária aquela que se organiza de uma determinada forma. E essa organização ela tem que ter um grau de complexidade, de distribuição hierárquica de funções e tarefas. O que não é próprio do microempreendedor individual, certo? A atividade do microempreendedor individual está muito mais assemelhada àquele trabalhador que, na verdade, ele está numa situação de desemprego, porque não foi acolhido pelo mercado de trabalho, certo? Então, estava na informalidade. Então, a política ela vem, na verdade, fazer uma alteração de dados, porque eu vou tirar aquele sujeito da condição dele de informal, certo? De alguém que está no trabalho informal e vou chamar ele de microempreendedor individual. Mas, na verdade, não está sendo uma política de incentivo à atividade empresária, porque eu limito a quantidade de funcionários que ele pode ter a um funcionário, certo? Limito bastante a renda que ele pode oferir, ok? Então, na verdade, a própria lei de microempreendedor individual é contrária à lógica atual do que é uma atividade de empresa. Então, a gente pode entender essa política muito mais como uma política de autoemprego, tá? Do que uma política propriamente de incentivo ao empreendedorismo. Ok. Mas essa política, você acha que ela combate a informalidade? Ela serve para isso? Né? Essas regras, o regime jurídico da microempresa, ela de fato está contribuindo para combater a informalidade? A política, no que diz respeito à informalidade no aspecto da regularidade ou não da atuação profissional, ela tem sua função e sua eficácia de forma interessante, porque de fato ela consegue trazer para a oficialidade aquelas pessoas que estavam no trabalho, certo? Exercendo trabalho, mas de forma não oficial, ou seja, fora dos números, fora dos controles das políticas públicas. Então, como eu consigo ter mais informação, como eu consigo oferecer benefícios previdenciários, então a política tem esse aspecto muito positivo, sem dúvida. No entanto, a crítica é a seguinte: ela é uma política de autoemprego, porque eu vou trazer aquela pessoa que está no autoemprego para a regularidade, para a formalidade. No entanto, eu não posso dizer que isso necessariamente vai se confundir com uma política de incentivo ao empreendedorismo. Então, do ponto de vista de que eu vou mudar os números e vou dizer tantos trabalhadores informais deixaram de ser e agora são formais, isso vai acontecer. Tá? No entanto, se a gente for fazer uma análise de dados, a gente vai perceber que o crescimento desse microempreendedor individual vai estar de acordo com o crescimento também do desemprego. Agora que a gente está vendo que o desemprego vai aumentar, naturalmente também vai crescer os microempreendedores individuais. Porque, como regra, não é uma política de oportunidade. Eu não vou empreender pela oportunidade, mas pela necessidade, porque eu não estou conseguindo me encaixar no mercado de trabalho. Ok. Eu já, conversando com outras pessoas, né, da área, já ouvi a seguinte frase: olha, quem sustenta, quem gera maior renda ao país não são as multinacionais, não são as grandes empresas, mas sim os microempresários. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente, né? Nós temos que, de fato, incentivar o microempresário, agora, através de uma política que, além de tirar ele da situação de formalidade, ofereça condições de crescimento e competitividade, né? De modo que ele realmente se sinta incentivado, estimulado e orientado, né, para atuar como titular de uma atividade empresária. Ok, perfeito. Bom, diante, né, do cenário político atual, diante, né, de todo o cenário político, econômico e social que o nosso país vive, né, quais são as suas expectativas
né, diante dos temas aqui apresentados? Muito bem, o que nós vemos hoje no nosso país é uma situação realmente de crise política, certo? Uma crise que tem um aspecto moral, tá? Muito intrínseco a ela, né? Ou seja, é a crise da corrupção, é a crise da não seriedade do meio político, certo? Como é que nós temos que encarar essa crise, né? Primeiro, toda crise, ela não é totalmente ruim, porque ela é uma oportunidade de nós pararmos e pensarmos. Claro que o que levou à crise é muito ruim, é péssimo. A situação que gera a crise, ela é terrível e deve ser combatida. Diante dessa situação de crise é que nós temos que parar e pensar, né? Como que nós vamos reconstruir a nossa nação, certo? Uma perspectiva diferente, né? Nós vemos que os escândalos se multiplicam, né, a cada dia dos noticiários. E aí nós temos que pensar o seguinte, que nós temos que mudar, né, desde a nossa educação, certo? Nós temos que incluir na nossa formação, desde a escola, cadeiras que sejam formadoras de pessoas com consciência cidadã, com consciência de coletividade, com consciência, certo? Moral, de ética, respeito e probidade. Então, nós temos que incluir na nossa grade tradicional de formação do aluno, do estudante, desde a pré-escola, essas noções, para que nós possamos formar uma nação que tenha cidadãos com consciência política, com consciência social e que não pensem apenas em si e que não sejam oportunistas, certo? Muitos de nós, né, muitos estudaram a seguinte disciplina na escola, ética e cidadania. Você acredita que seria uma boa hora de retornar essa disciplina para as estruturas curriculares do ensino fundamental, médio, aí? Claro que sim. Na verdade, é uma disciplina que nunca deveria ter saído, né? Nós acabamos orientando a nossa formação a critérios meramente científicos e, às vezes, com conteúdos que não são relevantes para a nossa vida prática, no nosso dia a dia. Nós temos que repensar essa educação, uma educação que nos forme como pessoas, como cidadãos, né? Com consciência, como você bem disse, moral, ética, social. Para que, de fato, a gente possa ter um dia ocupando os locais de poder pessoas que tenham tido essa formação. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, ou pessoas, claro que eu não vou generalizar e dizer que são todos, mas nós vemos uma grande maioria se multiplicando através dos escândalos de pessoas que, na verdade, acabam refletindo na política uma formação moral muito deficiente. Ok. Hoje, na verdade, a gente vê que a velocidade com que as informações circulam e a velocidade com que o conhecimento das informações são criadas são muito grandes. Mas não dá tempo de você conhecer profundamente determinados assuntos, não dá tempo de você apreender determinados assuntos e criar bases sólidas, opiniões concretas sobre determinados assuntos e problemas sociais. Porque a todo tempo surge um problema novo, surge uma informação nova. Então, nossas crianças, nossos jovens e nós adultos, nós estamos nos deparando com um mundo em que você não consegue criar bases científicas por muito tempo sobre determinado assunto. E nem bases morais, porque os valores mudam a todo instante, né? As informações mudam a todo instante. Né? Então, realmente, eu vejo, é muito difícil mudar esse cenário político de corrupção que nós estamos tendo hoje. Porque, justamente por essa questão, porque tem que trabalhar na base. Exatamente. Tem que trabalhar na educação, na moral. E a velocidade com que as informações chegam, são transmitidas e são transformadas e modificadas, é muito grande. Então, eu não vejo, dificilmente se formam bases sólidas, princípios sólidos e duradouros a respeito de qualquer assunto, seja de cunho científico, seja de cunho ético, moral. Né? Eu vejo por esse ponto. Uma outra questão que dificulta, que eu vejo como dificulta, é a resolução dessas questões, desses problemas que nós estamos vendo, esses momentos de crise. Nesses momentos de crise, o que é que o Estado aproveita para fazer? Tomar atitudes paliativas, né? Exatamente. Que vão aí agradar, amenizar determinadas situações. E a gente sabe que isso não resolve nada. Bom, professor Ricardo, o nosso tempo já está se esgotando, né? O senhor fique à vontade para fazer suas últimas considerações. Desde já eu agradeço pela sua disponibilidade e de logo também já faço o convite para em outras oportunidades se fazer presente aqui para tratarmos aqui sobre os diversos assuntos.
fique à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço o convite de estar aqui e agradeço a atenção de todos os telespectadores que dedicaram um pouco do seu tempo a nos ouvir, a compartilhar das nossas ideias. Espero que essas contribuições que nós trouxemos possam servir para também provocar algumas reflexões e o amadurecimento do pensamento em relação a essas questões que são tão relevantes para nós e para a nossa sociedade. Ok. Bom, amigos telespectadores, obrigado pela audiência de todos. Mais uma vez, repito, esse programa é especialmente dedicado a você, telespectador, dedicado pela FACIMP. FACIMP que nos ajuda a manter e a construir esse programa para atender às suas necessidades de informação, as necessidades de utilidade pública da nossa sociedade. Muito obrigado a todos e até a próxima.